Os vários milhões de pessoas no mundo vivendo em situação de pobreza, abaixo da dignidade humana, justificam uma maior centralidade na justiça social, a nível de cada país e a nível global. Partilhamos a abordagem do OIT quanto à necessidade de uma agenda orientada para a justiça social. Os elevados níveis de pobreza e de desigualdades e a falta de perspectivas de futuro de milhões de crianças e jovens são ameaças reais, globais, que potenciam a instabilidade, as migrações, o populismo e o extremismo. Questões como o comércio internacional, a diversificação das economias, os riscos e as condições de financiamento ao desenvolvimento e ao setor privado, particularmente para os países em desenvolvimento, condicionam o ritmo e o crescimento das economias, particularmente das menos desenvolvidas. E a economia condiciona os objetivos da justiça social. Questões como a estabilidade, a boa governança e a corrupção condicionam o ambiente de confiança e de empreendedorismo individual, social e económico de cidadãos e de empresas. E a justiça social precisa de ambientes políticos, económicos e sociais favoráveis para se desenvolver. Respostas a estas questões exigem uma agenda mundial focada na justiça social, mas também um forte compromisso de cada país para atuar sobre as variáveis internas que condicionam a justiça social, como a estabilidade, a boa governança, baixo nível de corrupção e a liberdade económica. Políticas monetárias, fiscal e de rendimentos e preços. Políticas ativas de emprego, de segurança social e de proteção social. Políticas de acesso à educação, à saúde e a bens básicos como habitação, água, sanitários e eletricidade. Minhas senhoras, meus senhores, o problema da justiça social coloca-se com maior acuidade em relação aos que trabalham, mas que oferem rendimentos insuficientes para os encargos familiares básicos e para uma vida condigna. Coloca-se em relação aos que trabalham em situação de precariedade laboral e precariedade de rendimentos, particularmente os operadores informais do comércio, na agricultura e nas pescas. Coloca-se em relação aos que estão no desemprego, particularmente os jovens. Estas situações convergem para a pobreza e para o aumento das desigualdades. Gostaria, por isso, de centrar a minha comunicação em políticas para reduzir a pobreza absoluta e eliminar a pobreza extrema e partilhar convosco o percurso de Cabo Verde. Cabo Verde tem tido um percurso positivo no combate à pobreza e às desigualdades. Considerando o limiar de 2,15 dólares por dia, a pobreza extrema reduziu de 28,2% em 2015 para 14,6% em 2022. A cobertura da proteção social atinge 51,4% da população, dados de 2020. Elevamos a ambição, centrando no objetivo de, até 2026, erradicar a pobreza extrema e reduzir de forma absoluta a pobreza absoluta. Reduzir de forma significativa a pobreza absoluta. A estratégia da redução da pobreza absoluta e de erradicação da pobreza extrema assenta numa abordagem integrada e articulada de políticas. Políticas de crescimento económico sustentável, políticas ativas de emprego, políticas de inclusão e proteção social, políticas de igualdade e equidade de género e políticas de coesão territorial. Uma abordagem assente não no assistencialismo, mas no empoderamento económico e social das famílias em situação de pobreza para serem autónomas e progredirem na vida.
Implementamos políticas de crescimento económico sustentável para aumentar as oportunidades de emprego digno em ambiente de baixa inflação. Exceção, claro, ao contexto e ao momento em que vivemos, que é muito excepcional devido à crise inflacionista provocada pela guerra na Ucrânia. Implementamos também políticas ativas de emprego, orientadas para o empoderamento particularmente dirigido a jovens e mulheres, através de formação profissional acessível a todos e certificação de profissões, empreendedorismo e inclusão produtiva, qualificação, organização e formalização da atividade informal para o aumento do rendimento e acesso à segurança social. Políticas de inclusão e proteção social, através do empoderamento social pela educação. Universalização do ensino pré-escolar de crianças dos 4 e 5 anos. E gratuidade no ensino básico e ensino secundário. Rendimento social de inclusão para famílias em situação de pobreza como medida temporária de acesso ao rendimento até que transitem para a inclusão produtiva. Pensão social de regime não contributivo a idosos que tenham trabalhado para o Estado. Acesso à saúde e assistência médica e medicamentosa garantido às pessoas mais pobres. Medidas de política de habitação e habitabilidade. Reabilitação de casas, acesso à água e saneamento domiciliários e subsidiação no consumo da água e da energia através de tarifas sociais. Nós sabemos muito bem que a pobreza está na casa e nas casas das pessoas. Políticas de igualdade e equidade de género para reduzir o gap de oportunidades entre homens e mulheres e melhorar o desempenho do capital humano. Políticas de coesão territorial para combater assimetrias económicas regionais e criar oportunidades de desenvolvimento em todas as regiões do país. Criamos o Cadastro Social Único para basear as políticas sociais de rendimento, de inclusão produtiva, de educação, de saúde, de cuidados e de habitação em regras e indicadores focalizados nas famílias mais pobres e indexados aos objetivos da redução da pobreza absoluta e eliminação da pobreza extrema. É com estas políticas que pretendemos reduzir a pobreza absoluta e erradicar a pobreza extrema até 2026 e assim contribuir para uma maior justiça social. Termino reafirmando a convicção de que sim, podemos e temos que eliminar a pobreza extrema e reduzir a pobreza absoluta e as desigualdades. Os impactos serão positivos a nível da dignidade humana, da segurança, da produtividade da economia e da liberdade e da democracia. A cooperação para o desenvolvimento e as condições de financiamento dos países menos desenvolvidos, quer ao setor público, quer ao setor privado, são fundamentais para, em conjunto com os esforços nacionais, impulsionar transformações para uma maior justiça social para todos. Muito obrigado e obrigado pela vossa atenção.